Bom dia a todas e a todos. É o nosso quinto encontro. Ele tem como objetivo a reflexão sobre os filtros da memória e do trauma e a melancolia na obra de Antônio Lobo Antunes. Essa palavra, melancolia, ela é persistente na cultura ocidental e conservada desde o século V a.C., mas para referir a significados diversos, né? Então esse humor negro, essa bile negra, se lá em Aristóteles, na Problemata 30, ele via como algo ligado aos homens de gênio, aos poetas, aos filósofos, aqueles que se distinguiam, né, dos homens comuns, na Idade Moderna ela foi vista como uma espécie de uma tristeza, uma espécie de medo permanente, e foi dado, né, no decorrer dos séculos, outros nomes àquilo que na Grécia, né, se chamava melancolia. Então, há o nome depressão, até mesmo esquizofrenia, né, apatia. Hoje a gente escuta muito falar de bipolar, né, a mania e a depressão. Mas o fato é o que eu queria que a gente começasse a pensar e reter, é que cada época transforma o que a gente chama de melancolia hoje, né, e os inscreve esses traços da melancolia diferentemente, né, que vai desde as coisas natureza até os estados subjetivos mais íntimos. O que é muito interessante é que os melancólicos geralmente são aqueles que conseguem apontar um espelho onde nós vemos as rachaduras, né, as rachaduras do nosso tempo, e principalmente as rachaduras dos poderes, né, hegemônicos e dos poderes estabelecidos. Para a gente ter lembrar, né, de quem são esses, né, saturninos, né, o termo Saturno, o Walter Benjamin, um importante livro, né, sobre o tema, ele vai falar que é esse planeta que tem a rotação mais lenta, né? Então os melancólicos são aqueles que se demoram, né? Eles são atentos ao que eles enxergam, mas principalmente esses melancólicos, se a gente der uma olhada, né, vamos pensar aí na Idade Moderna, mas vamos pensar, por exemplo, num dos maiores saturninos que nós conhecemos, que é Baudelaire. Baudelaire, por exemplo, né, que a gente pode falar que foi um fundador da poesia moderna, o Baudelaire ele tem um verso maravilhoso em que ele diz: Paris muda, mas nada em minha melancolia moveu-se. Então aqui, né, a gente percebe como que ele vai, né, tentar, né, reconhecer ali, nesse tempo que ele vivia, todas as mudanças da modernidade e vai escrever sobre elas. Então ele, né, vai mostrar como que era a mercadoria, o poder do fetichismo na mercadoria e como que se apresentava o capitalismo, e vai falar dos restos, né, justamente desse processo, né, emancipatório, do progresso, mas sempre ligado, né, ao capital. Antes dele, Montaigne, por exemplo, ele já se perguntava: uma vez que o pensamento melancólico recusou a ilusão das aparências, o que ocorre em seguida? Então, o melancólico, a gente pode, de certa forma, imaginar que ele tem um distanciamento em relação ao mundo, mas ele denuncia esse mundo, né? Então, não se trata de uma depressão, né, em termos clínicos, mas é muito mais uma maneira de estar no mundo. E essa maneira de estar no mundo, né, ela carrega uma lucidez muito grande, que tem a ver, né, com esse humor, um humor diferenciado, né? Mas o fato é que o melancólico ele dá conta de enfrentar a vacuidade, o vazio, e sempre, né, pelo poder da memória. Então, no caso do Antônio Lobo Antunes, a gente percebe que a escrita, né, foi o dispositivo que o auxiliou,
né, a tentar, né, vamos pensar, o imaginário, né, habitou essa espécie de vacuidade, de mutismo, né, de descrença, né, e ele lança então para nós, eu já falei do poder da interpelação na obra do Lobo Antunes, mas ele lança para nós uma quantidade imensa de perguntas, né, diante dessa situação, né, dessa situação que ele enxergou, ele viu, né, e se inclinou à política nesse tempo em África, e ele retorna e vai falar para a gente disso, né, de como que ele não consegue mais viver sem a espessura, né, dessa experiência da vida dele. Então ele quer transmitir a nós. E então vamos pensar, a escrita consegue em Lobo Antunes retirá-lo do mutismo e do vazio. E essa escrita ela tem uma capacidade reflexiva imensa e é muito potente. Então, o que a gente pode, né, aqui nos perguntar é, mas como essa capacidade reflexiva, né, que a gente percebe que esse poder da escrita em Lobo Antunes, de que forma que essa melancolia ela se apresenta, né, se nos apresenta? Então eu acho que uma das primeiras questões é a gente pensar que o Lobo Antunes ele não vai acreditar, ele não vai ter ilusão, ele não tem utopia, ele vai recorrer à ironia. Então nós temos um escritor que vai, essa tinta negra, né, da bilis, ele vai dar vazão, como psiquiatra que ele é, ele vai dar vazão a esses sentimentos, né, esses sentimentos da tristeza, do humor negro, e vai deles extrair talvez uma das mais belas páginas, né? É quando nós percebemos que ele está falando desse estado, né? Desse estado de um desamparo imenso. Eu gostaria de citar algumas partes dos Cursos de Judas, que é o livro que vocês mais leram em sala, para vocês terem essa noção. Então, por exemplo, em determinado momento, desculpe falar-lhe assim, mas acho-me tão farto de me sentir sozinho, tão farto da trágica farsa ridícula da minha vida, do bife raspado, do snack, da mulher radias que me rouba nas horas e no pó da máquina, que às vezes, sabe como é? Me vem ganas de afastar de mim a aflita desordem de que enojadamente me alimento, como certos bichos do lixo em que moram, e assobiar-me para o espelho um contentamento sem mancha. Apetece-me vomitar na sanita o desconforto da morte diária que carrego comigo como uma pedra de ácido no estômago, se me ramifica nas veias e me desliza nos membros num fluir oleado de terror. Tornar, penteado e saudável, a linha de partida onde um círculo de rostos compassivos e afáveis me espera. A família, os irmãos, os amigos, as filhas, os desconhecidos que aguardam de mim o que, por timidez ou vaidade, lhes não soube dar, e oferecer-lhes a lucidez sem ressentimento e o calor desprovido de cinismo de que até agora nunca fui capaz. Apetece-me expulsar esses defuntos hirtos instalados nas minhas cadeiras, numa expectativa pálida e tenaz, a minha mãe a passar indiferente por mim, a pensar noutra coisa, o meu pai a erguer da poltrona pupilas que me atravessam sem me ver, os manos embrulhados nos seus esquisitos novelos interiores sem possível desmancho, expulsar os pianos verticais cobertos por panos de damascos cujos chopins me enredam em melancolias de Narciso. Apetece-me a Isabel, a realidade da Isabel, a realidade independente de mim da Isabel, os dentes da Isabel, o riso da Isabel, os seios da Isabel em forma de focinho de gazela, debaixo da camisa do homem, as suas mãos nas minhas nádegas durante amor e as pálpebras que tremiam e vibravam como espetadas por um alfinete cruel numa folha de almaço. Percebemos então, né, não é à toa que a gente reconhece, né, essa imagem
desse narrador, né, dessa sensação dele carregar um fantasma, né? É como se tivesse um morto dentro de si, né? E como tudo ao redor, né? Então a filha, a mãe, os irmãos, os amigos, os desconhecidos, tudo tá vazio, tudo é vazio, né? Ele é como se não lhe desse ganas, não tem um ímpeto de habitar, né? Esse desconforto, quer dizer, e esse desconforto tem muito a ver com esse, né, sentimento imenso que é a morte. Então, aqui a gente entra, de certa forma, num segundo momento, né, dessa nossa aula, que é a experiência da morte na obra do Antônio Lobo Antunes. É talvez um dos motivos mais recorrentes, né? Essa morte que aparece às vezes de uma forma muito trágica. Então também podemos tomar como exemplo a tentativa de suicídio, né? Que a gente já falou também em sala de aula, do soldado, e que ele tem que cuidar desse soldado agonizando, né? E ele não morre com esse tiro no pescoço, ele agoniza. Isso a gente percebe que se tornou, né, um nó, um trauma, no sentido assim, de um nó que é difícil de elaborar. Então, por isso a repetição. Por isso o Lobo Antunes, ele retorna, sempre a algum, né, a esses momentos, né, absurdamente dolorosos, que faltam palavras, né, capazes de dar, né, um entendimento, o significado. Então, se existe também, se existe principalmente as mortes trágicas em Lobo Antunes, há outras tantas líricas, né, e até mesmo nostálgicas. A gente pode lembrar da nossa aula em que a gente viu, né, por exemplo, Charles Parker, ou até mesmo fragmentos do Chekhov, Fitzgerald, que muitas vezes em Memórias de Elefante são convocados para representar o que o Lobo Antunes chama lá em Memórias de Elefante da pavorosa angústia da vida. Então, eu queria lembrar vocês a importância da noite, essa noite escura, né? De como que é como se o lobo tomasse para si essa tarefa, ele não vai temer, ele não vai recuar, e ele vai adentrar, né, nessa noite escura. Então, nessa noite escura, a gente às vezes encontra músicas do Paul Simon, Bolero de Ravel, e outros momentos muito lindos, como eu estou lembrando aqui de Explicação dos Pássaros, né, em que ele vai falando das borboletas do pai, e que há outras artes, e ele vai convocando então as referências culturais que nós vimos para tentar dar forma e espessura à experiência da morte. Então, é aquilo, quer dizer, é o encontro com o real com R maiúsculo, como Lacan discorre, né? Esse real que a gente não consegue simbolizar, que não existe possibilidade. Como que a gente vai descrever? Não existe possibilidade de descrever a morte. Então, essa quantidade de suicídios e uma quantidade de personagens passivos, né, vamos pensar, atividade, uma bulimia, né? Tem muito a ver, vamos pensar assim, uma densidade estranha, né? Não tem ação, esses personagens, eles não estão agindo, é sempre um espectador que está vendo e está dando o relato sobre o estado das coisas. E esse narrador, então que é essa testemunha, ela é um melancólico, né? Então, isso é o que eu queria hoje refletir com vocês. E no terceiro momento, né? Então, nós falamos primeiro sobre melancolia, segundo sobre esse encontro com o real, com a morte, e gostaria então de trazer como provocação um outro conceito
que é muito, eu acho ele absurdamente importante, que é do Freud. Também ele discorreu e criou, né, esse conceito através da literatura, foi da obra do Hoffmann, né, o Eta Hoffmann, que é o conceito de um Heimlich, que não existe. Como quase tudo, os bons conceitos em alemão a gente não consegue traduzir. Mas eu traduziria como estranheza inquietante, como estranho. Eu traduziria como talvez o familiar estranho, ou então alguma coisa como a estranheza familiar, alguma coisa, algo que trabalhasse com isso que nós vamos agora. Eu queria que a gente lesse mais um pedacinho, só para vocês terem ideia de como, agora é um pedaço muito, muito pequeno, mas para vocês terem ideia. Lá no final, quase no finalzinho de Os Cus de Judas, né, aparece uma das poucas vezes com travessão, né, e um colega que leva um cigarro à boca num gesto cauteloso de chávena de chá demasiado quente, e roçou por mim de leve os grandes olhos meigos de uma inocência sabida. Travessão. Como é que te vais aguentar em Lisboa depois dos Cus de Judas? Eu gosto muito dessa frase porque esse moço sabido, ele já estava alertando, então, a esse narrador essa impossibilidade, né, de voltar a casa. Então, essa estranheza que eu quero trazer e finalizar tem a ver, né, com o fato de que a guerra ela não foi só um choque de ideologias, né, mas a guerra é um instrumento ideológico que mesmo esses sujeitos lúcidos como Lobo Antunes, absurdamente críticos, né, eles são levados a transformações psicológicas, subjetivas, né? Quer dizer, lutar contra os africanos, na terra dos africanos, obrigado a partir da casa, ir lá experimentar uma radical, né, alteridade, como nós vimos no curso, a luta dentro de si, né, porque corrompe as certezas, e logo depois ele vai, né, ser completamente a favor das ideias de independência, né, e já percebe como que existe um outro tipo de colonialismo com outros países que não Portugal, isso é muito importante a gente lembrar, já ali experimentando uma outra forma, né, de mandar e de tomar, enfim, um outro tipo de colonialismo. O Lobo Antunes, ele vai ter então, vai sentir uma introjeção e vai se transformar, e cada vez mais, né, ele vai ser empático, né, vai cuidar dessa empatia nessa terra estrangeira. Só que à medida em que isso vai acontecendo, ele vai se tornando cada vez mais estrangeiro em relação a si mesmo. Então, tem um fragmento que eu gosto muito em que ele diz: a opacidade irremediável da minha existência. Essa existência se torna opaca. Isso que tudo que a gente tem falado agora sobre o vazio, né, tem aqui essa formulação incrível, a opacidade irremediável da minha existência. Quer dizer, a educação dele lá, desse moço burguês que ele era, católico, classe média, família salazarista, nada preparou ele para essa sensação, para essa descoincidência, né, entre o que ele antes acreditava e o que ele viveu. Então, essa força, né, vamos pensar essa descoincidência dos lugares, Lisboa, África, dos lugares da memória, que é o que a gente viu, dos espaços diferenciados, essa desadaptação, esse deslocamento, né, fez com que esse narrador antoniano se sentisse completamente, tivesse dentro de si essa sensação de estranheza. Então, esse Unheimlich, onde eu quero, né, finalizar nosso encontro de hoje, mesmo que seja virtual, trata-se de um encontro. Eu tenho pensado muito em vocês.
esse Unheimlich tem a ver com essa impossibilidade de retornar à casa. Então, mesmo voltando, né, o que nós percebemos em quase todos esses livros em que tocam, né, sobre essa perambulação, essa errância, é exatamente essa incapacidade de sentir conforto onde antes era sua casa, que era Portugal, era Lisboa, essa casa que ele formou, essa nova família, ou então a casa dos seus pais. Quer dizer, ele volta, então o Heimlich é familiar e o An é o desfamiliar. E termino então, né, falando que essa mudança de o antes e depois fez com que esse narrador sentisse, né, como alguém que perdeu o caminho de casa. E por isso, né, nossas reflexões hoje foram todas, então, em relação a essa tinta da melancolia, né, o que se derivou a partir desse sentimento de Unheimlich. Abraço a todas e a todos.